Vocês já devem ter visto esse tipo de vídeo. Existem vários vídeos de fazendo estéticas dentro do Minecraft, e um deles é o Dreamcore, que não é muito comum de ver, mas várias pessoas já fizeram. Então, eu resolvi fazer o meu vídeo recriando imagens Dreamcore no Minecraft. Vamos separar em 5 níveis, que vai do iniciante até o difícil. Então vamos lá. Começando pelo iniciante, essa vai ser a imagem que eu vou tentar recriar. Só passando para dizer que eu não sou muito boa para construir, mas mesmo assim eu vou dar o meu melhor. Eu comecei construindo um espaço com concreto amarelo para fazer as paredes, concreto branco para o telhado e tábuas de carvalho escuro para o chão. Então, gente, eu ia usar aquela porta de carvalho pálido e tal, mas aí eu percebi que a porta da imagem é maior, né? Aí eu vou usar o concreto branco para fazer a porta e vou usar aquele aquele botão preto lá, o de pedra negra. Essa porta, ela tá meio aberta e tem tipo um fundo azul. Então eu vou usar um bloco, né, de um mod que eu instalei, que o bloco é chamado Framed Layer. Ele é fino, então vai parecer que a porta tá aberta e vai mostrar, né, o fundo. Depois disso, eu fui fazer o resto dos balões com os concretos coloridos. Então coloquei primeiro o balão verde, aí eu lembrei de colocar a tomada e coloquei com o botão de carvalho pálido, até eu perceber que tinha alguma coisa errada. Calma aí, essa não é a cor que deveria ser da parede. Ai meu Deus, vou ter que mudar ela toda, velho, que ódio. Então lá vai a pessoa mudar a parede para terracota amarela. Pronto, agora sim, depois de 1000 anos, eu vou terminar de colocar esses balões. Depois de mudar, eu continuei colocando os balões, até eu perceber que o teto estava muito baixo. Então, mais uma vez, lá vai eu ajeitar. Meu Deus, hein? Que trabalho! E por fim, eu terminei a construção colocando algumas tábuas de carvalho escuro no teto, igual tá na imagem. Fiquem agora com o resultado. Essa é a imagem e essa é a construção. Bom, se no iniciante tá assim, imagina no difícil. Mas para isso a gente precisa ir para o próximo nível. Agora, indo pro fácil, nós vamos fazer essa imagem aí. Ok, então eu preciso, gente, começar colocando os vidros e o quartzo, né, para fazer a parte esquerda da nossa construção. E eu vou tentando aqui fazer, e vocês vão vendo, e quando eu achar legal, a gente parte para a próxima parte. Pronto, eu achei bem topzinho essa parte. Agora, eu preciso fazer o outro lado da parede. Eu terminei e... Não, peraí, ficou horrível. Agora foi. Na verdade não, ficou pior.
Depois de 1000 anos eu tentando melhorar a parede, eu finalmente consegui. E agora eu vou para o telhado usando pedra lisa. Terminando, eu fui colocar o chão. Então, gente, eu vou usar aquele lá, o bloco de musgo, para fazer todo o chão, né? E aí depois eu vou colocar as flores vermelhas. Eu vou colocar as gramas baixas para dar um efeito bem legalzinho, de jardim mesmo. Bom, quando eu terminei, eu usei a farinha de osso para dar um pouco mais de vida além, né, das gramas baixas. Eu achei que não deu tanta mudança assim, mas mesmo assim eu coloquei. Depois eu coloquei a tulipa vermelha e a papoula. Mas olhando para a imagem de novo, eu percebi que tinha umas florezinhas brancas. Aí eu usei as tulipas brancas, né, para dar o mesmo resultado. Depois disso, eu coloquei uns alçapões de carvalho pálido em uma das paredes, que no caso foi a parede direita, para fazer o efeito igual ao da imagem. Eu ia deixar sem nada, né, atrás dos vidros, mas eu percebi que era meio branco. Aí eu fui colocar o lampião do mar e ficou horrível. Eu odiei. Então, eu resolvi colocar o concreto branco mesmo pra dar o branco, né? Não sei porque eu fiz o lampião do mar, mas tudo bem. E fiquem com o resultado. Essa é a imagem e essa é a construção. Bom, agora vamos para o nível normal. Essa é a imagem que eu vou ter que recriar no nível normal, então vamos lá. Bom, eu comecei usando uma ferramenta chamada varinha de construção. Ela é de um addon que eu instalei e ajuda bastante a construir coisas circulares, como esferas e etc. Então, eu usei ela para fazer a base da construção com concreto vermelho, porque, como vocês viram na imagem, é um morango que a gente tem que fazer, uma casa morango, vamos dizer assim. Tá, gente, eu comecei aqui pegando o concreto vermelho e eu vou ter que fazer 5 esferas, 3 sendo maiores e 2 pequenas. Pronto, gente, agora que eu terminei as 5 esferas, eu vou dar o formato de entrada da esfera principal, que no caso é a que tá no meio. Tô passando aqui no meio do vídeo para lembrar para vocês de deixarem um like, se inscreverem e comentar se vocês estão gostando do vídeo até agora. Então, vamos voltar para nossa construção. Então eu coloquei os blocos de pedregulho para simular um caminho e abrir as entradas das janelas e da porta. E fiz o chão com madeira de mangue, coloquei a porta de mangue e usei Framed Vertical Slab só para aparecer metade da porta. Ok, agora que eu terminei, eu vou colocar um concreto verde-limão, né, em uma das janelas, que é a janela da esquerda. E na janela da direita, eu vou colocar o bloco Fancy One Grey, que é tipo... é uma janela, né, de um addon que eu instalei. Depois, eu peguei o bloco de terracota e coloquei no meio das 2 esferas pequenas. Aí eu usei o Framed Layer para cobrir a parte de cima e o Framed Vertical Slab para cobrir a parte da frente. E coloquei o concreto vermelho, né, para dar a mesma cor. Pronto, gente, agora que eu terminei, eu vou fazer os cabinhos do morango, né? E aí eu tava pensando em usar o Framed Pillar Right, né, para fazer os cabinhos. E eu vou colocar o concreto verde-limão, para ficar igual o da imagem, né? Ou pelo menos parecido. Agora que eu terminei o cabinho desses 2 pequenos, eu vou fazer o cabinho dos 3 maiores, né? E eu vou usar o Framed Corner Pillar Right e o Left. E eu também vou usar o Framed Slab. Aí, pro Framed Slab, eu vou colocar o verde e o verde-limão. E pro cabinho, né, eu vou colocar só o verde-limão.
e ficou assim. Bom, depois que eu terminei os cabinhos, eu usei a grama baixa e o arbusto para fazer um gramado bem cheio, igual tá na imagem. Para terminar, eu coloquei os botões de bambus para ser as sementes e coloquei o concreto preto no fundo da porta, né? Atrás da porta, para ficar igual o da imagem também. E ficou assim. Essa é a imagem e essa é a construção. Eu achei que ficou legal. Obviamente não ficou tão igual, né? Porque não tem como. Pelo menos eu não achei nenhum mod que deixasse algo mais, como posso dizer, mais redondo. Mas ficou assim. Eu gostei bastante. E agora vamos para a penúltima construção, o nível médio. Ok, agora no nível médio, a próxima imagem que eu preciso recriar é essa. Então vamos lá. Tá bom, gente. Agora para essa construção eu tava pensando o seguinte: eu vou fazer as paredes, né, de tábua de cerejeira. E aí, como tá na imagem, eu vi que tinha algo branco, tipo no chão, não sei o que era. Mas eu vou usar o bloco de calcita, né, pra fazer o chão. E na parte de dentro, mesmo que ninguém vai entrar, eu vou colocar a tábua de carvalho. Essa parte deu um pouco de trabalho, né, porque eu não tava achando um tamanho bom. Mas depois de bastante tempo eu achei. Depois disso, eu fui fazer as aberturas da porta e eu coloquei escada de cerejeiras e as cercas. Pronto, eu acho que tá bom. Agora eu vou colocar as janelas e depois eu vou partir pro teto. Eu coloquei as portas de carvalho pálido e depois eu comecei a fazer o teto. E bom, demorou um pouquinho. Aí eu usei Small Edge e Small Corner Edge, que é um outro mod também, né? Pra fazer o telhado. Ok, gente, aí eu vou fazer a nuvem, né? Que eu acho que vai ser mais difícil que fazer a casa, mas tudo bem. E provavelmente eu vou colocar neve. Spoiler, eu não coloquei. E finalmente, depois de bastante tempo, eu terminei a nuvem. E olhando agora, eu percebi que a nuvem tá muito baixa, né? Mas agora já foi. Pronto, gente. Eu tava vendo na imagem e eu vi que tinha tipo uma chaminé. Então eu vou fazer com tábua de cerejeira e a laje de pedra lisa. Acho que ficou bom. Da imagem, tem tipo uma camada fina de cor branca embaixo do telhado. Aí eu fui fazer com Framed Layer e eu usei a neve pra fazer a cor branca. Eu também aproveitei e diminui um pouco a chaminé, que tava um pouquinho grande. Tá, gente, agora que eu terminei, eu vou colocar o arenito liso atrás de uma das janelas, né? Porque eu achei que na foto uma das janelas estava com um fundo bege. E essa porta não tá legal, gente. Não tá nada legal. Eu achei, sei lá, ela é pequena comparado às janelas. E como vocês estão vendo na foto, a porta é do mesmo tamanho, mais ou menos. Então, eu vou usar o mesmo bloco da janela, que é o Window Small Vertical White. Não sei se eu falei isso, provavelmente não. E vai simular uma porta maior. Aí eu vou fazer um fundo de carvão, né, aquele bloco de carvão, pra ficar igual ao da imagem.
Depois disso, eu coloquei uns blocos de musgo do lado da casa, né, pra dar um tchan. E tadã! Fique com o resultado. Essa é a imagem e essa é a minha construção. Então, vamos para a última imagem. Agora, no último nível, que é o nível difícil, eu vou usar essa imagem. Então, vamos lá. Ok, agora nessa última construção, eu vou começar fazendo a estrada, né? E para isso, eu vou fazer com um bloco cinza claro. E eu vou fazer até a coordenada 150, para ficar algo como se fosse, tipo, grandão mesmo. Depois de bastante tempo quebrando blocos e colocando, eu terminei. Eu usei um addon de construção para acelerar o processo. Aí, eu fiz a faixa amarela com concreto amarelo e fiz os botões de bambu do lado da faixa, igual como tá na imagem. Pronto, gente, agora que eu terminei, eu vou usar o bloco de carvão, sabe, para fazer a faixa preta que tá. Pronto, gente. Agora que eu percebi como é que eu vou fazer aquela faixa branca. Porque vocês estão vendo, né? Ela é bem fininha. Bom, eu vou tentar com teia e... Não. Na verdade ficou horrível. Uma hora depois... Bom, eu fiquei um bom tempo tentando escolher o que eu ia fazer com aquela faixa branca. Mas como eu percebi que não tinha nenhum bloco, nem mesmo nos addons que eu instalei, para fazer algo fininho e branco, eu meio que usei um bloco de um mod que ele é meio texturizado, chamado Quartz. E é como se fosse um concreto branco mesmo, né? Mas infelizmente ele não é fino. Pronto, gente, depois de 1000 anos eu terminei. E eu vou fazer o balão branco, né? Aí eu tava pensando em fazer com vermelho, né? O concreto vermelho, o concreto amarelo, né? Pra fazer os detalhes, e o concreto azul claro. E eu vou fazer aquele lugar onde as pessoas ficam, eu esqueci o nome, com tábua de bétula, porque eu vi que é meio clarinho. Tá, gente, eu também vou fazer o balão com o mesmo addon de esfera que eu fiz morango, porque, né? Deixa o trabalho mais fácil. Bom, vocês não sabem o quanto demorou pra eu achar um lugar que realmente não ficasse torto, que o tamanho ficasse bom e que quando eu me afastasse também ficasse bom. Mas depois de um bom tempo eu consegui achar. É por isso que esse tá no difícil. Sério, demorou muito. Depois de 1000 anos eu finalmente consegui uma esfera menorzinha, melhor do que as outras. Agora eu vou dar o formato de um balão, né? Aí eu vou puxando pra baixo até ele se fechar, sabe? Quando eu terminei de dar o formato, eu vim fazendo as linhas amarelas, as azuis e as brancas. Aí eu refiz a base, né, porque tava muito grande, e coloquei o gancho disparador em alguns lados, pra dar um detalhe a mais, né, mesmo que a gente não vai conseguir ver tão longe. Depois disso tudo, eu fiz algumas nuvens na parte de trás, pra ficar um pouco mais igual à imagem. E pronto, esse é o resultado. Essa é a imagem e essa é a minha construção. Então, gente, esse foi o resultado de todas as construções. Bom, comenta aí qual imitação que você mais gostou. Não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito. E se você quiser mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. É isso, um beijo, um queijo. Tchau!